Saudações a todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, um prazer estar meditando com os nossos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, sobre este tema da nossa revista do trimestre, que é o plano eterno de salvação da humanidade perdida. Este plano que começou antes da fundação do mundo, está acontecendo agora e entrará na eternidade futura. Estamos agora na lição número 11, quem vos fala é o pastor Jairo Gonçalves Martins, e pela misericórdia de Deus coube a mim escrever esta série de lições. Então, a lição número 11 encontra-se na página 48 da nossa revista. A lição de hoje está intitulada como As Dispensações e a Salvação. O texto base está em Efésios 2, de 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O texto áureo encontra-se em João 1,17, e diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Dentro do projeto eterno de salvação da humanidade, Deus trabalhou também através das dispensações. Já quero adiantar que não são todas as linhas teológicas vigentes hoje que aceitam a teologia dispensacional. Porém, como arminianos, ortodoxos e conservadores, entendemos que a linha dispensacional ela é fundamental na compreensão do projeto de Deus, da revelação progressiva, do tratamento diferenciado de Deus em cada época, chamada dispensação, e também dos objetivos propostos dentro desta linha mestra do trabalhar de Deus, do processo de salvação, até culminar em Jesus Cristo e dar continuidade para as próximas gerações e a eternidade. As dispensações reveladas na Bíblia são 7. E daremos hoje uma passadinha rápida em cada uma delas, tentando entender o significado e também a sua aplicação no Novo Testamento, todas elas relacionadas com o Senhor Jesus Cristo. As 7 dispensações são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. As dispensações, como já adiantei, elas fazem parte de uma revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? Deus, na sua misericórdia e amor, não revelou toda a sua verdade, todo o seu projeto de uma vez só. Ele poderia ter feito isso para Adão? Sim. Adão era um ser inteligente e, embora tivesse pecado, mas era capaz o suficiente de entender tudo que Deus revelasse, principalmente o Senhor iluminando a sua mente, a sua compreensão. Mas aprove a Deus revelar gradativamente, e à medida que a história da humanidade foi acontecendo, a história da salvação foi acontecendo paralelamente, e a revelação progressiva também foi sendo dada aos poucos. Então, em cada época, em cada dispensação, Deus revelou algo mais para o povo compreender. Isto é revelação progressiva. Dentro de cada dispensação, Deus deu primeiramente
ordenanças. E aqui temos algumas características das dispensações. Adiantando um fato que não está aqui na nossa lição, estamos na página 49 da revista, é que em cada dispensação, Deus teve um tratamento diferenciado com as pessoas. E dentro deste tratamento diferenciado, é que ele vai tratar lá no juízo final. Cada um será julgado pela revelação que teve. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem pouco foi dado, pouco será exigido. Então, dentro de cada dispensação, Deus deu ordenanças, ordenanças definidas. Deus determinou em cada uma o que o homem poderia fazer e o que não poderia fazer. Para adiantar, por exemplo, na dispensação da inocência, que foi a primeira que aconteceu ainda no paraíso. Deus colocou duas árvores no centro do jardim, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E disse, não comam desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a ordem de Deus era essa, não comam, porque no dia em que dela comerdes, morrereis. Deus não disse, comam da árvore da vida. Ele deixou à mercê, deixou a critério. E graças a Deus que Adão e Eva não comeram. Porque se eles tivessem comido, nunca morreriam. E Deus mesmo falou isso. Lá depois da queda, ele disse assim, vamos colocar agora, vamos expulsar o homem do paraíso, colocou uma espada flamejante ao redor e 2 querubins. E disse assim, para que o homem não retorne e coma da árvore da vida e viva eternamente. Então vejam que Deus não criou o ser humano para morrer. Mediante o pecado, ele deveria morrer no primeiro dia. E como um dia para Deus é como mil anos, e 1000 anos como um dia, então nenhum dos seres humanos, pelo registro bíblico, chegou aos 1000 anos. Porque no dia em que comerdes, morrereis. Foi o que Deus disse. Mas vejam que o Senhor então expulsou o homem do paraíso para que não comesse da árvore da vida. E ele colocou uma espada flamejante. Uma espada, que quando alguém tentasse chegar lá, a espada aparecia e impedia. Por que 2 querubins? Porque Satanás era um querubim. Então, para conter, para evitar que o diabo entrasse lá e trouxesse para fora do paraíso aquela fruta, então causando maiores prejuízos ainda à humanidade, então 2 querubins para impedir um querubim. 2 querubins fiéis a Deus para impedir um querubim desviado dos caminhos de Deus. Mas a dispensação da inocência foi marcada por uma ordem. Não comam desta fruta do conhecimento do bem e do mal. E interessante que em cada dispensação houve uma desobediência. A desobediência à vontade soberana de Deus. Em todas as dispensações sempre houve uma desobediência. E toda desobediência trouxe uma característica que é o resultado. Justamente por causa da desobediência houve um castigo. Então as dispensações, elas são muito claras e em cada uma delas nós encontramos dentro do texto relacionado a ordem, a desobediência e o castigo. Lá, por exemplo, tomando assim como exemplo básico a dispensação da inocência, a ordem era não comam do fruto proibido. A desobediência, Eva desobedeceu, Adão desobedeceu. E qual foi o castigo, a consequência? Primeiramente, terra amaldiçoada. A mulher amaldiçoada através do sofrimento. O homem amaldiçoado através do sofrimento. A terra toda amaldiçoada, a expulsão do paraíso, a perda da comunhão com Deus. Foi uma coisa sem precedentes, literalmente. Em cada dispensação, nós temos a revelação da vontade de Deus, a revelação da pecaminosidade humana e a revelação do castigo merecido. Todas elas terminaram em juízo. Por exemplo, a dispensação da inocência.
Já falamos, perderam a inocência, perderam a livre comunhão com Deus. Hoje, para termos comunhão com Deus é uma guerra. Temos que lutar contra o mundo, contra o tempo, contra as tentações, contra a carne, contra tudo que este mundo oferece para termos comunhão com Deus. E, no entanto, lá na dispensação da inocência havia comunhão plena. A maldição sobre a terra, vejam que não havia animais selváticos, animais agressivos, não havia ervas daninhas, tudo foi criado depois da queda. Expulsos do paraíso para sofrer até morrer, até chegar o dia da morte. A morte é a maior maldição e será o último inimigo a ser vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, cada dispensação trouxe o seu castigo. A dispensação da consciência, que começou no período logo após a expulsão do paraíso e o dilúvio. Aquela dispensação era caracterizada pela operação livre do Espírito Santo na mente, na consciência do povo. Então o Senhor falava com cada ser humano, dirigindo, mostrando a vontade de Deus. E isso foi tão importante, tão claro, que quando Deus revelou que haveria dilúvio, lá em Gênesis 6 nós temos o texto que nos diz: não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Havia uma contenda do Espírito Santo contra o homem pecador, para que o homem mudasse de vida, até que Deus não suportou mais a pecaminosidade humana, e aí então veio o dilúvio, que é a mesma obra que o Espírito Santo faz hoje. Ele contende, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, naquela dispensação, o castigo foi o dilúvio, foi a destruição de todos os seres humanos e dos animais que não entraram na arca. Logo após a saída da arca, a população se multiplicou e veio novamente o pecado se multiplicando junto com a humanidade, até que Deus afunilou o seu plano de salvação, este projeto eterno traçado antes da fundação do mundo. Então ele foi assumindo uma forma mais definida. E Deus chamou Abraão. Ali começou o período patriarcal. E durou o período patriarcal da chamada de Abraão, em Gênesis 12, até a outorga da lei no Monte Sinai. Quando Deus outorgou a lei para Moisés e para Israel, então ali findou a dispensação patriarcal e começou a dispensação da lei. Porque antes o povo, mesmo o povo de Israel, ele era dirigido pelas tradições orais dos patriarcas. Abraão teve experiência com Deus, então ele repassou para Isaac, para Jacó, que repassou para seus filhos, que não eram tão santos assim como deveriam ser, e então chegou até o dia em que o Senhor deu uma lei. O Espírito Santo ia agindo, trabalhando nos corações, à semelhança da dispensação anterior. Porque toda a operação de Deus, de cada dispensação, ela continuou vigente nas dispensações posteriores. Mudou a dispensação, mas Deus não abandonou o ser humano. Então o Espírito Santo falava, mas a lei não tinha vindo. Então, na patriarcal, após a chamada de Abraão, ela resultou em cativeiro. O cativeiro egípcio, de 430 anos. Porque quando o povo saiu do Egito, ficou livre do cativeiro, já 2 anos depois, Deus havia entregue toda a lei para Moisés no Monte Sinai. Então o castigo da dispensação patriarcal foi o cativeiro. A dispensação mosaica, ela durou desde a outorga da lei, em 1445, lá no Monte Sinai, e durou até a morte de Cristo na cruz do Calvário. Há uma compreensão, às vezes, nos meios evangélicos, de que a Era da Graça, que é a próxima dispensação, esta que está vigindo hoje, ela começou com o nascimento de Cristo. Não. O Natal, para nós, é muito importante, mas o Natal de Cristo, o nascimento, não marcou o fim da dispensação da lei. A dispensação da lei encerrou-se quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário.
Porque Jesus, ele nasceu e viveu debaixo da lei mosaica. Ele disse, eu vim para cumprir a lei. Então a lei precisava ser cumprida. Para que a dispensação mosaica fosse satisfeita no sentido da obediência à lei de Deus, alguém tinha que cumpri-la integralmente. E só Jesus conseguiu. Então, quando Jesus cumpriu a lei, ele instaurou, ele inaugurou um novo testamento, uma nova dispensação, uma nova maneira de chegarmos a Deus e termos comunhão com ele. Por isso que Paulo escreveu que separados estão de Cristo aqueles que se justificam pela lei. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele inaugurou o Novo Testamento. Quando ele, inclusive, participou da última Páscoa, está em Mateus 26, e ele inaugurou a Santa Ceia, a primeira ceia da história, ele disse assim, este é o Novo Testamento no meu sangue. Então o Novo Testamento, a nova realidade, que o escritor aos Hebreus disse que veio para substituir o Antigo, então esta nova realidade agora começou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Antes dele derramar o seu sangue, era o Antigo Testamento. Quando ele derramou o seu sangue, começou o Novo Testamento. Então, a dispensação da lei terminou com a morte de Cristo. E houve vários castigos dentro daquela dispensação. Por exemplo, o castigo assírio, em 722, o castigo babilônico, em 586, quando eles foram levados cativos por outros reinos, e o último e derradeiro castigo da dispensação da lei foi Cristo Jesus, o inocente morrendo pelos pecadores. Cristo nada devia, mas ele cumpriu a lei e por amor deu a sua vida para a salvação dos pecadores. Então a dispensação da lei terminou com a morte de Cristo, o maior ato de amor da história da humanidade e da história da salvação. A dispensação da graça foi inaugurada com a morte de Cristo. Então Jesus mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela é a dispensação da graça, ou está na dispensação da graça, que foi robustecida, dinamizada pela presença do Espírito Santo, e ela perdura até hoje, e o fim da dispensação da graça será no dia do arrebatamento da igreja. Quando os mortos, todos os mortos salvos vão ressuscitar, os perdidos continuarão mortos até o juízo final. Então, após a ressurreição dos salvos, os vivos salvos serão transformados e todos trasladados ao encontro do Senhor nos ares. A dispensação da graça vai ter o seu castigo também, porque há uma rejeição do Evangelho, há uma rejeição generalizada da verdade. Se formos comparar quantos cristãos de verdade há no mundo, talvez percamos um pouco da nossa esperança, porque muitos que se dizem cristãos não obedecem à palavra de Deus, e muitos que poderiam ser cristãos já abandonaram o caminho do Senhor, e a grande parcela da população hoje está entrando numa dúvida, num abandono generalizado da fé. A apostasia tem dominado o mundo de hoje. Então o castigo será a grande tribulação. 7 anos de grande tribulação. Jesus disse que nunca houve, nem jamais haverá um período semelhante àquele. O fim da era da graça será com a grande tribulação. Então, no sentido de que haverá um castigo. Logo após o castigo, vejam que a grande tribulação, ela vai ficar entre o arrebatamento e a volta de Cristo em glória. Como a grande tribulação não é para a igreja, alguns dizem que Jesus virá no meio da grande tribulação para arrebatar a igreja, outros acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas eu acredito pela escatologia dispensacionalista que a grande tribulação é para o mundo, é castigo. Então a igreja será retirada, será
posto um fim à era da graça, virá o castigo por causa da rejeição e logo após Cristo voltará em glória para estabelecer o seu governo sobre a terra, exaltar a nação de Israel e governar esse planeta. Vai transformar a terra num paraíso por 1000 anos. Mas mesmo assim, com o diabo e seus demônios presos, muita gente vai negar, muitas pessoas vão rejeitar a Cristo e ser ludibriadas por Satanás, porque no final o diabo será solto e sairá para reunir as nações para que todas elas marchem com armas improvisadas contra Jerusalém, onde Cristo habitará. Jesus estará morando, habitando no novo templo, e eles se revoltarão, tentando destruir Jerusalém. Fogo cairá dos céus e todos serão destruídos. O Senhor estabelecerá o juízo final. O juízo final será o último juízo das 7 dispensações e vai abranger todas as pessoas, vivos naquela ocasião, e todos os mortos perdidos que não terão sido ressuscitados até ali, porque haverá uma ressurreição no arrebatamento, haverá uma ressurreição no final da grande tribulação, somente para salvos. E aqueles que não estiverem no número de salvos permanecerão mortos, e todos ressuscitarão no juízo final para comparecer diante do grande trono branco. O derradeiro juízo será o juízo final. Então, em cada final da dispensação haverá um juízo. Mas o que isso tem a ver com Jesus Cristo? E o que estas realidades dispensacionais têm a ver com o grande projeto de salvação? Pois bem, está integralmente ligada. Porque a revelação inicial, a primeira profecia, o primeiro tipo, já começaram logo ali, no começo da segunda dispensação, e até hoje, toda a revelação do projeto está relacionada. Então, a salvação em Cristo, revelada nas dispensações. Porque Jesus é o antítipo de todo o Antigo Testamento e ele é o cumprimento da salvação nas dispensações. Por exemplo, dispensação da inocência, a primeira. Deus revelou em Gênesis 3,15 que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Seria ferido no calcanhar. Jesus foi morto na cruz, mas esmagaria a cabeça da serpente. O reino das trevas, hoje, é um reino derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Deus também, em Gênesis 3,21, sacrificou os animais para vestir Adão e Eva. Da mesma forma, aquele tipo apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu para nos salvar, para cobrir com seu sangue as nossas imundícias, para limpar o ser humano da sua pecaminosidade e lhe dar vestes espirituais santas para que ele possa servir a Deus. Na dispensação da consciência, estamos na página 50 da nossa revista. O Espírito de Deus falava com as pessoas diretamente. Por exemplo, quando Caim planejou matar Abel, o Senhor foi lá e falou com Caim, disse: Caim, o pecado está aí à porta do teu coração, mas tu tens que controlar, Caim, tens que dominar o pecado, Caim. Tu está correndo um grande risco. Mais tarde, depois que Caim matou Abel, Deus chegou e disse assim: ô Caim, cadê o Abel? Ah, não sei, eu por acaso sou guardador do meu irmão? Por acaso eu sou babado do gurizinho? Foi ainda sarcástico com Deus. Deus disse: olha, Caim, a voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. Aí Deus falou sério com ele. E agora tu serás maldito, a terra está amaldiçoada por causa tua. A terra já era amaldiçoada por causa do pecado de Adão, mas agora ficou pior porque ela recebeu o sangue de um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Então Caim recebeu uma marca e fugiu dali para a terra do Oriente, e lá ele construiu um vilarejo à sua imagem e semelhança, pecador, perverso tanto quanto ele. Pois bem, na dispensação da consciência,
Deus falava, o Espírito Santo falava com o ser humano. E hoje? Hoje estamos debaixo de uma profecia maravilhosa que o profeta Joel disse e Pedro confirmou no dia de Pentecoste. O Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne. E Pedro disse assim, esse Espírito é o profetizado pelo profeta Joel. Está sobre toda a carne. Observe o sentido, não significa que todo mundo é selado ou batizado com o Espírito Santo, não. O perverso, o pecador não convertido, não recebe o Espírito Santo. Tem gente que imagina, enganado, que até um crente desviado, que já está lá no mundo de pecado, pode profetizar. Está errado. O Espírito Santo habita na vida do crente. Jesus disse, se alguém me amar, guardará minha palavra. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então tem que guardar a palavra. Quem é ímpio e quem é desviado não tem Espírito Santo. Poderá receber de volta esta bênção se retornar para Cristo, se converter. Então o Espírito Santo age. Então como que ele age? Ele age na consciência. Como disse Jesus, quando ele vier, quando o Espírito da verdade vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Este trabalhar, este convencimento do Espírito Santo sobre todo o planeta Terra, sobre todos os seres humanos, é o que impede o mundo de se autodestruir. Porque o desejo de Satanás é destruir o ser humano. Ele nada pode contra Deus e ele vem contra nós, criados à sua imagem e semelhança. Criados à imagem e semelhança de Deus, é claro. Então ele deseja destruir. Só que, como escreveu o apóstolo Paulo, tem um no mundo que o detém. Tem gente que imagina que é uma entidade política. Não, é o Espírito Santo de Deus que está na igreja, que impede que o espírito do anticristo, que é o espírito do diabo, destrua este planeta. Então é o Senhor que está trabalhando com o mundo. À semelhança da dispensação da consciência, hoje o Espírito Santo está trabalhando na mente e no coração para conduzir o povo a Deus. Na dispensação do governo humano, a revelação da salvação de Deus, ela veio através do governo, ela veio através da liderança, ou das lideranças que deveriam conduzir o povo para Deus. Foi naquela dispensação que surgiram os primeiros reis, os primeiros reinos, primeiramente as cidades-estados, que depois começaram a dominar outras cidades menores, vilarejos, regiões maiores, e aí vieram os grandes impérios. Nós temos o Império Assírio, Império Babilônico. Babilônico, duas fases, né? Babel, sob a liderança lá de Nimrod, depois veio a Síria, Babilônia, segunda fase, no tempo do Nabucodonosor, isso é bem mais recente, já teve ali uma conexão negativa, né, com a história de Israel, porque Israel foi cativo para a Babilônia. Depois veio o Império Medo-Persa, que remeteu os judeus de volta para a Terra Prometida. Depois veio o Império Grego, sob Alexandre o Grande, mais tarde o Império Romano. Enfim, todos aqueles impérios, aquele governo, ele deveria servir, de uma certa forma, para coordenar as ações da população dentro de um padrão aceitável de comportamento social. Porque a população mundial se multiplicou de forma vertiginosa, de poucas centenas de pessoas no começo, transformou-se em milhões em pouco tempo. Houve uma multiplicação muito grande. Então, os governos deveriam servir de limite, justamente como acontece hoje com as leis. As leis, elas trazem direitos, mas elas também trazem obrigações. E dentro das obrigações, elas trazem os castigos para quem falhar, porque nenhuma lei que traz uma obrigação, uma proibição de um ato, nenhuma lei teria validade ou seria obedecida se não viesse um castigo com ela. Então, os governos deveriam providenciar este meio aceitável de vida social. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, dizendo que as autoridades que hoje existem, escreveu ele naquele tempo,
elas são ministros de Deus. A palavra ministro é servo, é um servidor. Então, o servo é o escravo. A autoridade secular, a autoridade civil ou militar, seja qual for o sistema de governo, essa autoridade não tem autonomia absoluta. Ali no país, ali dentro daquela região, talvez tenha, mas toda autoridade humana, ela tem um compromisso diante de Deus. Se não cumprir esse compromisso diante de Deus, vai dar conta. Tanto o homem, o ser humano individual, detentor do poder, quanto o sistema e até o país. Porque lá no julgamento futuro das nações, Cristo Jesus julgará conforme o tratamento que cada nação, que cada povo deu para o seu povo de Israel. Então a dispensação do governo humano, ela nos mostra que Deus usa pessoas, mas pede conta de cada uma delas. E a dispensação do governo humano, como todas as dispensações, naqueles fatos positivos, ela continua ainda vigente hoje. Nós estamos na dispensação espiritual da graça, no sentido do projeto de salvação, mas no sentido do projeto para a existência da humanidade, o governo humano continua. E as autoridades que hoje existem, elas são tão responsáveis diante de Deus quanto as autoridades lá do período de Noé, dos primeiros impérios, até o apóstolo Paulo, passando pela Idade Média e chegando até nós. Dispensação do governo humano, ela é um exemplo e uma lição, um modelo para que o mundo viva melhor, para que tenhamos leis melhores, governos melhores, que olhem para o bem do povo, principalmente no sentido das leis morais, das leis que fomentam a justiça real e que aplicam a justiça, como também naquelas leis que beneficiam o povo de Deus e a livre crença, o livre exercício da fé. A dispensação patriarcal começou com Abraão e Deus então falava com os profetas, com seus servos, os patriarcas, que também eram profetas, e dentro daquela dispensação, então o projeto era conduzir aqueles homens a um projeto maior. Eles serviram a Deus com base na revelação do momento, da experiência pessoal com Deus. E uma coisa importante dentro do projeto de salvação é justamente a experiência pessoal. Abraão não saiu da sua terra, da sua parentela, porque tenha vindo um profeta de longe para falar-lhe que deveria sair. Gênesis 12 é muito claro dizendo que Deus falou com Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão entendeu a voz de Deus e foi. Enquanto ele peregrinava na terra prometida, Deus continuava falando com ele. Nós temos, por exemplo, a revelação dos pactos de Deus com Abraão, que aconteceram já peregrinando na terra prometida. Por exemplo, o pacto da terra, o pacto de Deus para que a terra de Canaã seria do povo de Israel. Deus lhe deu o pacto davídico. Deus mostrou o pacto da cruz. Todos esses pactos foram experiências pessoais, revelações. Uma certa vez Deus disse assim: Abraão, sai e conta as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Então o Senhor falou também com o patriarca Jacó, dizendo: a tua descendência será como a areia do mar. Deus falou. Eles tiveram experiências pessoais. Deus dirigiu de forma pessoal cada um deles. E esta é a lição do período da dispensação patriarcal. Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Muitas vezes o projeto começa com uma pessoa, com um homem ou com uma mulher, mas esse projeto é maior e ele vai se estendendo à sua geração,
vai se estendendo aos seus filhos, netos, bisnetos, enfim, ele se amplia de uma forma especial e maravilhosa. Pois bem, tudo isto é um projeto que começa com uma experiência pessoal. Nós temos hoje, como exemplo, ministros de Deus, que são filhos de ministros, são filhos de pastores, são netos de pastores. Temos homens de Deus, mulheres tementes, abençoadíssimas, que nos abençoam, que são filhas de crentes, fiéis a Deus também. Então Deus sempre tem um projeto, não apenas com uma pessoa, mas com uma família, com a sua descendência. E tudo isso começa com aquela experiência pessoal. Às vezes uma experiência mínima de comunhão, de ouvir a voz, de sentir o poder, de receber a bênção do selo, do batismo com o Espírito Santo. E então ali Deus vai operando, vai aumentando, assim como aconteceu com os patriarcas. A dispensação da lei foi uma dispensação que trouxe a lei escrita. Houve ali uma diferença. Até a dispensação da lei, o conhecimento de Deus era pessoal e também através das tradições orais. Era a transmissão do conhecimento através da experiência pessoal de pai para filho. E então eles davam muito crédito e tratavam com muita seriedade aquelas histórias, aqueles conhecimentos, aquelas revelações, aquelas diretrizes que recebiam dos seus pais. Hoje vivemos numa época diferente, em que os pais, muitas vezes, não têm nem direito mais de dar uma opinião na vida dos filhos. Eles estão vendo que seus filhos vão entrar por um caminho sem volta, mas não podem falar porque a nova geração não quer mais ouvir os antigos. Os idosos são quadrados, ultrapassados, não são tão tecnológicos assim. Mas a sabedoria de Deus foi transmitida de pai para filho. E com respeito eles aprenderam até que Deus, no derradeiro momento da história da salvação, ele trouxe a lei escrita. No derradeiro momento em que havia necessidade, de haver uma lei escrita. Porque agora seria uma nação geográfica, política e espiritualmente definida, que viveria num local com língua própria e com lei própria e religião especial para serviço a Deus. Então, tudo isso precisava de algo mais do que tradição. Precisava de uma lei. E esta lei, primeiramente escrita em tábuas de pedra, escrita em pergaminhos, que eram coros de ovelha, de cordeiros, enfim, trabalhados, que recebiam ali a escrita da lei e que tem até hoje manuscritos pelo mundo inteiro, pelos museus, pelas bibliotecas mais famosas do mundo, muitas cópias fidedignas dos originais, e temos uma Bíblia que nos transmite este conhecimento. Então Deus deu a lei, Deus deu a palavra escrita. Esta é a bênção de Deus no sentido da salvação, do projeto eterno, que trazemos esta lição lá da dispensação da lei. Palavra de Deus, palavra escrita. E como a lei foi importante, embora a lei não pudesse salvar, mas a lei ela conduziu a Cristo. Por quê? Porque a lei ela revelava o mais alto nível de santidade de Deus para alguém que vivesse nessa terra. Claro que toda a santidade, todo o poder de Deus não caberia numa revelação, mas a necessária e tudo que foi necessário conhecer sobre Deus para viver fielmente sobre a terra, Deus revelou na palavra. E ela foi tão importante que revelou a pecaminosidade exacerbada, incurável do ser humano. Tanto é que quando Jesus veio ao mundo, Jesus, o elo entre Deus e o homem, o Deus verdadeiro andando em forma humana sobre a terra, Jesus cumpriu toda a lei. Ele disse, eu não vim abrogar, não vim anular a lei, eu vim aqui para cumprir. E cumpriu a lei. E quando ele cumpriu todas as coisas, como ele mesmo declarou, ele morreu na cruz para ser o nosso Salvador. Então hoje nós temos a Escritura,
nos mostrando primeiramente a santidade absoluta de Deus. Em segundo lugar, mostrando como que Jesus viveu nesta terra. Em terceiro lugar, mostrando o plano absoluto, a linha mestra do projeto eterno de salvação da humanidade, traçado pelo Senhor, que continua intacto e assim continuará até o seu derradeiro cumprimento na eternidade futura. A palavra nos mostra como que eu e tu, servos de Deus, devemos viver nesta terra para participarmos deste projeto, não perdermos a salvação e ganharmos a herança eterna que Cristo nos oferece. É para isso que serve a palavra. Para os crentes lerem, para os crentes ouvirem e para os crentes obedecerem. E também transmitirem para o mundo. Em Apocalipse 1:3 está escrito bem-aventurado, quer dizer, mais do que feliz. Felicíssimo! Bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que guardam a palavra desta profecia. Bem-aventurados os que valorizam a palavra de Deus, aqueles que estão andando na verdade. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Glória a Deus por isso. Tudo embasado na palavra de Deus. Jesus disse, eu a ninguém julgo. A palavra que eu tenho dito, esta o julgará no último dia. Tem gente que pensa que Deus ou que Jesus manda as pessoas para o inferno. Não, pelo contrário, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer salvar a todos. Por isso que ele morreu na cruz, para que o mundo pudesse crer nele. Mas os seus pecados, que são consequências da desobediência à palavra, são esses que lançam no inferno para sempre. Portanto, a palavra de Deus, ela tem um poder remidor, ela tem um poder santificador. Jesus disse, está em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, amado irmão, amado aluno da escola dominical, valorize a palavra, leia a palavra de Deus, porque ela tem poder para conduzir a sua vida. E como está escrito, para sempre, Senhor, permanece a tua palavra no céu. A palavra é de Deus, veio de Deus, e o Senhor se importa em cumpri-la e mantê-la intacta até a eternidade. Então hoje temos esta herança maravilhosa que veio do tempo da lei, a palavra de Deus, que continuou, é claro, no Novo Testamento. O Senhor determinou que fosse escrito o Novo Testamento, a história de Cristo, a história da igreja, as cartas apostólicas doutrinárias, o Apocalipse que é profético, nada falta na revelação divina, mas na palavra de Deus. A revelação da graça, que é a revelação vigente, esta em que vivemos hoje, é a dispensação da salvação através e a partir do sacrifício de Cristo. Tem gente que acha que a graça é barata. Não, a graça é um presente merecido, mas não significa que custou barato. Ela custou a vida de Cristo. Ela custou a morte de Cristo. O sofrimento do Senhor na cruz do Calvário. Então a graça é tudo o que precisamos para seguir a Jesus. Na graça nós temos tudo. Nós temos a presença viva do Espírito Santo, nós temos o selo do Espírito, o batismo, temos a palavra de Deus, temos igreja, temos corpo vivo de Cristo na terra e nós temos a comunhão com o Senhor. Hoje temos tudo para servir a Deus pela graça, tudo que Cristo nos dá. E o milênio? O milênio será a restauração do paraíso na terra. Está relacionado ao projeto de salvação porque Deus criou o mundo para ser um paraíso. Ele criou aquele modelo e colocou Adão e Eva no jardim para lavrar e guardar. Está em Gênesis. Deus criou o trabalho. E criou o trabalho lá no paraíso. Não era o trabalho estafante que Adão e Eva receberam como maldição depois da queda. Mas era um trabalho. E eles deveriam transformar o planeta num paraíso. Mas o diabo entrou, bagunçou tudo e a terra entrou neste caos em que vive hoje. Mas o Senhor, lá no milênio, vai inverter a situação. Em vez de caos, haverá paraíso. Ele vai restaurar o paraíso perdido.
E durante 1000 anos ele vai mostrar para o mundo que debaixo do seu governo o paraíso poderia continuar para sempre. Não vai continuar indefinidamente, não vai entrar na eternidade, porque esta terra será destruída, e ele vai criar um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. E a nova terra será definitivamente um paraíso em que nenhum demônio, nem Satanás entrarão para perturbar a ordem ou o serviço e o culto a Deus. Só entrarão salvos e todos os demais estarão no lago de fogo. Mas o paraíso será uma amostra do que era para ser toda a história da humanidade e do que será a eternidade futura no novo céu e na nova terra. Então temos aqui, nas dispensações, uma revelação do modelo, uma revelação do processo, uma revelação do projeto de salvação que o Senhor traçou desde a antiguidade, desde a eternidade e vai entrar na eternidade futura. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.